Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, bem-vindo a um novo trimestre de um estudo e durante todo esse trimestre nós vamos estudar sobre o grande conflito. O grande conflito, meus amigos, é um tema que está presente em cada coração, em cada ser humano. Todos nós vivenciamos um grande conflito. Existe um conflito cósmico, macro, mundial, mas existe também um conflito interno, micro, um conflito onde cada um de nós vivenciamos diariamente. A todo momento nós estamos vivendo uma luta entre o bem e o mal. E é sobre esse assunto que a lição dessa semana, desse trimestre vai abordar. E durante esta semana o nosso tema é a guerra por trás de todas as guerras. Nós sabemos que essa guerra, esse conflito cósmico começou com um anjo chamado Lúcifer. E é isso que diz o texto de Apocalipse, capítulo 12, o verso 7 a 8, que diz assim: Então estourou uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para ele, para o dragão. Aqui o dragão se refere a Satanás. Mas aí você pode estar se perguntando, mas será que o céu é um lugar de guerra? É um lugar de batalha? É um lugar onde tem maldade? Sabemos que a origem do pecado veio por meio de Lúcifer, de Satanás. E mais uma pergunta surge. Então será que o pecado surgiu no céu? Toda criatura de Deus, o maior dom dado a um ser humano, a uma pessoa, e esse dom é o dom do livre-arbítrio. Deus não criou pessoas para viverem como um robô estático. Deus não é um ditador que quer que as pessoas façam aquilo que ele impõe. Pelo contrário, onde há o amor de Deus, onde há a graça, há a liberdade. E Deus, Ele dá liberdade a mim e a você, a todos nós, assim como deu liberdade de escolha para um anjo no céu chamado Lúcifer. Mas esse anjo, ele escolheu o lado da maldade. Desenvolveu no seu coração o rancor, o ódio, o ciúme, a inveja. A maldade começou no coração desse ser chamado Lúcifer. Ele fez guerra no céu. A Bíblia nos fala que ele arrebanhou pelo menos a terça parte dos anjos para lhe seguir. Lúcifer, ele tinha a capacidade de convencer muitos outros anjos. E como não havia lugar mais para ele no céu, ele foi expulso do céu e ele foi para um lugar chamado planeta Terra, onde nós estamos habitando. E lá houve a entrada do pecado por meio da tentação com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, uma história que nós todos conhecemos. A maldade se alastrou para o mundo todo e hoje nós sofremos as consequências dessa maldade, mas Deus, Ele trouxe a solução. Deus, na verdade, Ele é a solução para toda a maldade, para todo o conflito. Deus poderia muito bem matar Lúcifer, destruir todos os anjos com um sopro, porque Deus tem poder para isso. Mas Deus não fez porque o caráter de Deus, porque o seu princípio é um princípio de liberdade, é um princípio de amor, é um princípio onde todos podem fazer suas escolhas. E é por isso que Deus também nos dá a liberdade hoje de escolher entre o bem e o mal. Mas Satanás, ele não está satisfeito com a liberdade que nós temos hoje. Por isso, ele usa pessoas para restringir, para caçar a nossa liberdade. A liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, a liberdade de pregar. Cada pessoa escolhe o que quer fazer. Cada pessoa, ela tem que ter em mente também que as suas escolhas, elas trazem consequências para si. E nós hoje temos a oportunidade de fazer nossas escolhas também. Mas o inimigo, ele coloca a ditadura, ele usa pessoas, ele usa governos, ele usa políticos, ele usa pessoas para restringir a nossa liberdade, a liberdade religiosa, onde tem se falado muito em nossos dias, mas
pouco vivido, principalmente nas ditaduras, mas também nos países democráticos, onde a liberdade está sendo limitada. Portanto, meus amados, com a expulsão de Lúcifer do céu, vindo para a terra, o conflito, ele apenas mudou de endereço. Ele veio ficar em nosso meio. O tema do grande conflito é um tema que nos traz muito questionamento, porque quando se fala do grande conflito, nós falamos de dor, de sofrimento, nós falamos de morte, nós falamos de doença, nós falamos que existe a maldade em nosso meio. Então todo o grande conflito envolve essas consequências de um mundo corrupto, de um mundo onde a maldade está cada dia mais aumentando. E no passado existiu um filósofo grego da época helenística. Esse filósofo ele questionou muito a autenticidade de Deus. Epicuro era o nome dele. Epicuro ele dizia que Deus não existe. Quem sabe a influência de Epicuro no passado ela tem sido divulgada ainda até hoje. Então, Epicuro dizia que a existência de um Deus onisciente, onipotente, onipresente, ele era incompatível com o mal. E ele dizia, se Deus existe, não deveria também existir o mal. Mas como o mal existe, logo Deus não existe. Como explicar isso no meio de tanta maldade? É muito fácil falar da teoria, é muito fácil falar de um assunto teórico, mas difícil mesmo é viver isso na prática. Portanto, meus amados, durante esse trimestre nós vamos estudar esse assunto e colocar a resposta que a Bíblia nos coloca para todas as perguntas difíceis que nós, quem sabe, não encontramos nesse mundo. Eu tenho falado para as pessoas que a Bíblia ela não responde tudo o que nós queremos. Na verdade, a Bíblia não é um livro de resposta. Nem tudo o que nós queremos saber nesse mundo nós encontramos como resposta na Bíblia. Mas eu te garanto uma coisa, meu amigo. Eu te garanto que tudo o que nós precisamos para nos salvar, nós encontramos a resposta na Bíblia. A Bíblia nos dá a resposta o suficiente para a nossa salvação, embora ela não responda a toda a nossa curiosidade. Mas um dia no céu, quando o nosso corpo estiver restaurado, quando Deus pôr fim a toda essa maldade, nós vamos, quem sabe, vivenciar na eternidade e perguntar pessoalmente para Deus toda a nossa curiosidade que nós não entendemos nesse mundo de sofrimento, de dor e de pecado. E é isso que Deus veio fazer a esse mundo. Foi isso que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. Ele veio morrer por cada um de nós para que nós pudéssemos ter acesso à salvação e à vida eterna. O mal, ele foi quebrado, o mal foi esmagado na cruz do Calvário. Satanás já é um inimigo derrotado, não há mais chance para ele. Portanto, tudo o que ele quer atualmente é destruir aqueles que estão servindo a Deus. Jesus é o nosso grande herói, Jesus é o nosso grande vencedor. Nós vencemos porque Ele venceu, Ele já venceu por cada um de nós. Portanto, meus amigos, aceitamos esta mensagem de verdade, de fé e esperança. Que nós nunca possamos perder a esperança naquele que é o nosso grande vencedor, Jesus. Um grande abraço e até semana que vem com o nosso próximo estudo. Tchau!